Olá, meu nome é Karina, sou nutricionista e junto com a professora Aline Alves faço parte da Nutrição em Foco, que em parceria com a Plenitude Educação ajuda nutricionistas e estudantes de nutrição a conquistarem a tão sonhada aprovação na residência em nutrição. E hoje farei uma aula com você sobre a terapia nutricional no diabetes tipo 1, com base nas recomendações mais atualizadas das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, essa daqui é a carinha da diretriz. Na verdade, é a carinha de um dos capítulos da diretriz, que realmente é um documento muito completo e um documento referência para todos os profissionais que trabalham com pacientes que têm diabetes mellitus. Nessa aula específica, eu vou tratar da terapia nutricional do diabetes mellitus tipo 1. Então, aqui embaixo eu deixei o link para que você que tem interesse em ler o material na íntegra tenha acesso. E na aula, o que eu vou buscar destacar são as principais recomendações dentro desse capítulo, com discussões tanto do ponto de vista científico e também na aplicabilidade clínica dessas recomendações. E logo na introdução, o documento traz uma colocação muito interessante e que tem pautado muitas das diretrizes para condições clínicas diversas nos tempos atuais. Então, aqui a gente vê que o tratamento nutricional do diabetes mellitus tipo 1 não é pautado mais em restrições alimentares, mas sim em um planejamento alimentar saudável, com possibilidade de flexibilização nas escolhas alimentares, conjugando a quantidade de alimentos ingerida, em especial os carboidratos, e a quantidade de insulina rápida ou análogo de ação ultra rápida proporcional para cada refeição. Então, o que a gente entende logo nessa introdução? Que não existe mais aquele plano alimentar engessado, calculado minuciosamente para todos os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1. Na verdade, o que a diretriz defende é que cada indivíduo deve ser atendido, deve ser acompanhado de uma forma única, porque cada pessoa tem as suas necessidades, tem as suas preferências, tem uma resposta metabólica diferente. Então, o que essa introdução aqui do capítulo fala é justamente sobre valorizar essa individualidade da pessoa. E realmente as diretrizes vêm trazendo essa importância de tratar o indivíduo de forma mais personalizada e também reforça a importância de trazer esse indivíduo para junto do tratamento, como um protagonista dentro do seu tratamento. Então, tanto o paciente, a equipe multiprofissional, os familiares, cuidadores, quando aplicável, eles devem estar realmente engajados na autogestão e no planejamento desse tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 1 e deve ser desenvolvido um plano alimentar individualizado para esse paciente, mas de forma colaborativa com um nutricionista experiente na área de diabetes. Então, o nutricionista também sai daquela posição de mero prescritor, desculpem, para realmente envolver o paciente no tratamento, fazê-lo participar das escolhas, porque quando o paciente escolhe o que vai compor ali o seu plano alimentar, quando ele toma decisões dentro do tratamento, a chance de adesão é muito maior. Então, esse é mais um ponto também que a diretriz reforça logo na introdução deste capítulo. E quais os objetivos da terapia nutricional para esse paciente? Então, em primeiro lugar, promover e apoiar padrões alimentares saudáveis. Então, nós saímos das dietas restritivas, da dieta de gaveta, daquele plano alimentar engessado, para realmente expor esse paciente a um ambiente alimentar saudável, onde ele possa ter autonomia para fazer escolhas alimentares saudáveis, claro que dentro da sua proposta de tratamento. Também alcançar e manter as metas tanto de peso corporal, de controle glicêmico, de controle dos níveis pressóricos, de perfil lipídico, porque todo esse conjunto de fatores metabólicos são muito importantes para diminuir o risco cardiovascular desse paciente. Então, quando eu consigo controlar de forma adequada todos esses fatores, eu melhoro o controle glicêmico e melhoro também o perfil cardiovascular do paciente com diabetes mellitus tipo 1. Em terceiro lugar, retardar ou prevenir as complicações do diabetes. Então, nós bem sabemos que um diabetes mal compensado, ele pode levar a complicações micro e macrovasculares. Então, esse paciente, além de aumentar o risco cardiovascular, ele pode cursar com alterações na visão,
com dificuldade na circulação sanguínea nas extremidades, podendo levar a casos até mesmo de amputação, feridas de difícil cicatrização. É um paciente que pode evoluir com complicações renais também pela elevação da glicemia e vários outros problemas de saúde que podem ser decorrentes desse diabetes descompensado. Também atender às necessidades nutricionais individuais, com base nas preferências pessoais e culturais, nos conhecimentos e habilidades em saúde, no acesso aos alimentos saudáveis, nas condições socioeconômicas e atividade física desse paciente. Então, aqui a gente já começa a entrar num conceito um pouco mais amplo de segurança alimentar e nutricional. Não basta esse paciente ter acesso aos alimentos e a um plano alimentar ali perfeito e milimetricamente calculado. Ele precisa realmente ter o atendimento das suas necessidades como indivíduo, como ser humano que está dentro de um sistema alimentar, que está dentro de um sistema socioeconômico, que tem que fazer suas escolhas, que tem que ter essa liberdade, que tem que ter a sua cultura respeitada. Então, tudo isso também é trazido em consideração dentro deste capítulo. Também é importante avaliar a capacidade de fazer mudanças comportamentais e o potencial para distúrbios alimentares, lembrando que muitas vezes esse paciente pode ter sido exposto a alguns tratamentos um pouco mais restritivos e começa a realmente desenvolver uma visão um pouco conturbada sobre o que é alimentação saudável. Então é importante saber identificar esses potenciais gatilhos, de alterações comportamentais para conseguir acompanhar esse paciente, indicar outros profissionais também dentro da equipe quando necessário, fornecer ferramentas práticas para o desenvolvimento de padrões de alimentação saudável, visando a flexibilidade alimentar, ao invés de focar em nutrientes ou alimentos individuais. Então, aqui, como nutricionistas, nós não vamos falar para o paciente, coma menos carboidrato, prefira carboidratos integrais, consuma sempre uma proteína junto do seu lanche. A gente pode até usar esses termos mais técnicos, mas como que eu vou traduzir isso em alimentação, em comida no prato para o meu paciente? Então é importante ter esse olhar também um pouco mais prático para auxiliar o paciente dentro do tratamento e fornecer uma educação nutricional contínua e regular, além de apoio ao autogerenciamento do diabetes. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado ao longo do tempo. Não dá para fazer uma consulta única com o paciente com diabetes mellitus tipo 1 e depois deixar ele seguir sozinho, porque é um paciente que vai passar por várias transformações ao longo da sua vida, que precisa de algumas adaptações dentro da sua alimentação, dentro do seu esquema de aplicação de insulina, que pode mudar também ao longo do tempo. Então, realmente é um paciente que precisa ser acompanhado muito de perto. E mais especificamente sobre as recomendações nutricionais, o que nós temos como primeira recomendação? De que em pessoas com diabetes tipo 1, é recomendado que a quantidade de carboidratos seja individualizada, uma vez que não há uma porcentagem ideal de calorias provenientes de carboidratos. Então, quando nós pensamos nos macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, os carboidratos são os macronutrientes que têm maior influência nos valores de glicemia após a refeição. E mais especificamente quando nós falamos de tipos específicos de carboidratos. Então, se eu me refiro a um carboidrato integral, que tem uma quantidade um pouco maior de fibras, se eu estou falando de um carboidrato simples, refinado, que vai ter uma resposta diferente também. Então, esses diferentes tipos de carboidratos geram diferentes respostas à sua ingestão. Quando nós pensamos nas recomendações dietéticas, nas DRIs, mais especificamente no valor da RDA, existem alguns valores de referência para populações específicas. Então, recomenda-se que a quantidade de carboidratos para adultos não seja inferior a 130 gramas por dia e que essa quantidade de carboidratos para gestantes não seja inferior a 175 gramas por dia. E é importante levar em consideração essas recomendações de valores mínimos a serem aplicados, porque o carboidrato, assim como é o macronutriente que mais influencia na variabilidade da glicemia, é também o substrato energético principal para o nosso sistema nervoso, além de vários outros processos metabólicos. Então, restringir
os carboidratos de forma agressiva, sem critérios específicos, pode trazer prejuízo à saúde. Por isso que é importante trabalhar com esses valores mínimos. E lembrar também que dentro das recomendações das diretrizes de diabetes, não existe um valor específico recomendado de carboidrato. Tá? O que a gente precisa trabalhar aqui é o que vem sendo falado desde o início desse capítulo, que é a individualidade. Então, cada indivíduo vai ter uma necessidade diferente de carboidratos, cada indivíduo vai ter uma resposta diferente à ingestão de carboidratos. E, de forma geral, o que esse documento recomenda é que nós como profissionais de saúde, é claro, disseminemos a mensagem dos padrões alimentares saudáveis, assim como o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento reconhecido mundialmente e que traz muito essa questão de priorizar na alimentação os alimentos in natura ou com menor teor de processamento, pensando não só no controle do diabetes, mas também na saúde do indivíduo como um todo. E ainda dentro dessa recomendação, a diretriz traz algumas discussões interessantes. Então, primeiro ponto, não existe dieta padrão para o paciente com diabetes mellitus, ainda mais quando nós falamos do diabetes tipo 1. O que eu tenho que avaliar realmente são algumas individualidades do paciente, como está o seu peso, como está o seu controle glicêmico, é um paciente que está próximo da meta ideal ou está muito distante dela, como são as suas preferências alimentares, como que é a sua cultura alimentar. É um paciente que veio do Nordeste, por exemplo? Será que ele gosta de comer tapioca e cuscuz no café da manhã? Como é que eu vou adequar isso no plano alimentar, promovendo um controle glicêmico adequado? Como está o risco de hipoglicemia desse meu paciente? É uma criança? É uma pessoa idosa? É um idoso rígido ou idoso frágil? É uma pessoa com outras condições metabólicas? Então, por exemplo, paciente que tem hipertrigliceridemia, que já teve infarto, como que deve ser o meu cuidado com esse paciente? Como que estão as suas condições socioeconômicas? É um paciente que pode colocar oleaginosas no lanche da tarde para promover um melhor controle glicêmico? É um paciente que pode chegar lá no mercado e comprar o farelo de aveia ao invés da aveia em flocos também, para promover um melhor controle da glicemia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na prescrição dietética. Segundo ponto, monitorar a ingestão de carboidratos e a sua resposta glicêmica. Tudo isso em conjunto vai trazer um melhor controle da glicose pós-prandial. Porque se eu tenho um paciente que faz uso de insulina, ele tem que fazer algum controle de glicemia, seja glicemia capilar ou com um monitor contínuo de glicose. E aí, a partir dos resultados obtidos, eu consigo orientar esse meu paciente, claro que junto com a avaliação da ingestão alimentar, a aumentar um pouco mais o carboidrato naquele horário, diminuir em determinado horário, fazer associações com outros macronutrientes para promover esse melhor controle glicêmico. Então, esse monitoramento é muito eficaz para individualizar realmente a ingestão alimentar e otimizar a resposta do meu paciente. Terceiro ponto, a escolha dos carboidratos ela tem que ser baseada em relação à quantidade de nutrientes que esse alimento fornece, teor de fibras dessa fonte de carboidrato e também priorizar os alimentos que sejam de fontes minimamente processadas. Então, aqui a gente traz à tona realmente a classificação nova do Guia Alimentar para a População Brasileira. E terceiro ponto é que existem alguns cuidados que otimizam tanto o controle glicêmico e de colesterol, como, por exemplo, minimizar a ingestão dos carboidratos que sejam refinados, dos açúcares adicionados e dar preferência para carboidratos que sejam de baixo índice glicêmico, frutas, verduras e legumes dentro da alimentação, hortaliças em geral, laticínios também, principalmente os leites e iogurtes, e também o consumo de grãos integrais. Então, quando eu consigo fazer essa balança se equilibrar em relação à restrição dos carboidratos refinados e priorização dessas outras fontes de alimentos que fornecem aí quantidades interessantes de fibras e de proteínas, eu consigo otimizar e muito os níveis glicêmicos, e de colesterol desse meu paciente.
Já a segunda recomendação diz que a restrição de carboidratos ou dieta low carb em pessoas com DM1, como ferramenta para controle glicêmico no curto prazo, pode ser considerada com cautela, já que faltam evidências de eficácia e segurança a longo prazo. Vejam bem, muita cautela na interpretação, né? Aqui a diretriz não fala que nós temos que fazer dieta low carb para os nossos pacientes. Ela diz que ela pode ser considerada com cautela, então vemos vários poréns aí, para o controle glicêmico no curto prazo. Então, realmente uma dieta para ser aplicada em momentos muito pontuais, porque nós não temos evidências científicas de eficácia e segurança nessa população. E quando nós falamos de dieta low carb, não existe uma definição única na literatura. Existem, na verdade, vários padrões heterogêneos de dieta que podem, né, que geralmente têm uma quantidade de carboidrato inferior a 100 gramas, mas em alguns casos existem dietas low carb que podem chegar a quantidades inferiores a 50 gramas de carboidrato. Vejam que é uma quantidade muito inferior à nossa RDA para adultos, por exemplo. E essa restrição de carboidratos na dieta, ela pode variar de acordo com o grau de restrição da dieta low carb. Então, em uma dieta usual, por exemplo, uma dieta sem nenhuma restrição na quantidade de carboidrato, esse percentual de contribuição de carboidratos no valor calórico total pode chegar a 45% a 65%, esse range, esse intervalo de variação. E os gramas de carboidrato que vão fornecer esse percentual, ele é individualizado. Já na restrição moderada de carboidratos, nós temos uma variação de 26% a 45% de carboidratos no valor calórico total e uma quantidade em gramas de carboidrato abaixo da RDA, abaixo de 130 gramas por dia. Numa restrição intensa, uma quantidade abaixo de 20% de carboidratos, também com a quantidade em gramas individualizada, e uma restrição extrema, que aí seria realmente uma dieta cetogênica, nós podemos chegar a um percentual abaixo de 10% de carboidrato no valor calórico total, resultando aí de 20 a 50 gramas de carboidrato. Então, só para vocês entenderem em relação à nomenclatura, como que a dieta low carb pode ser classificada. E quando nós fazemos esse contraponto da prática clínica com a ciência, o que nós vemos? Que realmente, se eu pego um paciente com DM1, faço uma restrição um pouco mais severa de carboidrato, pensando no curto prazo, é claro, ele vai sim apresentar uma melhora no controle glicêmico, porque eu estou realmente mexendo no macronutriente que mais influencia na resposta pós-prandial. Mas quando eu vou realmente buscar na literatura, artigos científicos que avaliaram pacientes com dieta low carb de forma prospectiva, eu não tenho evidência suficiente para sustentar esse tipo de recomendação. Então, o que é recomendado pela diretriz? Realmente colocar na balança os possíveis benefícios e efeitos adversos à saúde da dieta low carb para esses pacientes. E alguns outros pontos também a serem considerados, que eu não conheço realmente os efeitos da dieta low carb no longo prazo para pacientes com DM1, principalmente quando eu falo da população majoritária dentro do diabetes mellitus tipo 1, que são as crianças e os adolescentes. Além disso, se eu falo de uma dieta com um valor um pouco mais reduzido de carboidrato, very low carb, cetogênica, eu não tenho uma segurança comprovada com relação ao crescimento dessas crianças e adolescentes. Então, o impacto dessa restrição de carboidratos no crescimento é realmente relevante? Não é? Eu não tenho dados realmente para fazer essa avaliação. E o impacto metabólico também diminui muito a quantidade de carboidrato. Chega lá a 20, 10% de carboidrato na dieta, eu vou precisar aumentar os outros macronutrientes, que são as proteínas e lipídios. E esse aumento de proteína e lipídios na dieta a longo prazo, o que pode ocasionar no meu paciente? Será que eu tenho uma sobrecarga renal? Será que eu aumento o risco cardiovascular desse paciente? Então, são alguns questionamentos que a diretriz traz a respeito da aplicação desse tipo de dieta no médio e longo prazo e que nós devemos considerar também na prática clínica. E a terceira recomendação é que nesses pacientes o método de contagem de carboidratos é recomendado para melhorar o controle glicêmico, devendo ser considerado as peculiaridades, o custo e as preferências de cada pessoa. Então, assim, pessoal,
paciente que tem diabetes mellitus tipo 1, ele vai fazer uso de algum tipo de insulina, seja ela rápida, ultra rápida, antes das refeições. E para isso ele precisa passar por um processo de educação realmente intensa e contínua para ter segurança na aplicação de insulina de acordo com a sua refeição. E a contagem de carboidratos, ela traz uma flexibilidade muito grande, porque o paciente não precisa ajustar a quantidade de carboidratos que vai ser ingerida a uma dose fixa de insulina. Pelo contrário, ele consegue adaptar a dose de insulina dependendo da quantidade de carboidratos que será ingerida em uma determinada refeição. Então, se esse indivíduo vai numa festa, ou ele quer fazer uma refeição diferente, enfim, não vai conseguir fazer a refeição completa como planejado, ele consegue fazer esse ajuste da dose de insulina para conseguir ter um controle glicêmico com segurança. E basicamente existem 2 métodos para contagem de carboidratos. O primeiro é o método básico ou método de equivalentes, que pode ser feito por qualquer indivíduo que tem diabetes. E o paciente trabalha com quantidades padrões, com porções padrões, que equivalem a 15 gramas de carboidrato. E aí o paciente tem uma meta de carboidrato por refeição, né? De certa forma, ele passa ali por um semicontrole. Já no método avançado de contagem de carboidrato, o paciente faz a contagem de carboidratos em gramas. E aí ele consegue fazer múltiplas aplicações da insulina ou da bomba de insulina naquele esquema de bolos, e isso possibilita ele a calcular a dose de insulina rápida ou ultra rápida, dependendo da quantidade de carboidrato que será ingerida naquela refeição. Então, no primeiro, a gente trabalha com equivalentes, e no segundo método, o paciente calcula ali a quantidade de carboidratos em gramas, independente da porção que vai ser consumida. É um método um pouco mais exato em relação à quantidade de carboidratos. A quarta recomendação é que em pessoas com DM1 deve ser considerado contabilizar o teor de proteínas e gorduras da alimentação, além da contagem de carboidratos, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico pós-prandial. Então, o que nós vimos lá no começo da aula, que os carboidratos constituem um macronutriente que tem maior impacto na variabilidade glicêmica pós-prandial. Então, é o macronutriente que mais influencia no valor de glicemia após a refeição. Mas isso não significa que a gordura e a proteína têm efeito nulo. A gente tem vários estudos demonstrando que a gordura e a proteína da dieta afetam significativamente o perfil glicêmico após 2 a 8 horas da refeição. E dessa forma, ajustar a dose de insulina prandial para estes macronutrientes pode ser benéfico. Quando nós pensamos no perfil de paciente com DM1, aqueles que fazem uso do sistema de difusão contínua, eles têm maior segurança nesse ajuste de insulina para gordura e proteína, porque lá eles conseguem fazer a adaptação do bolo diferenciado para aquela refeição, diferente de outras formas de aplicação de insulina. Outro ponto importante, pensando na ingestão de proteínas, a qualidade dos lipídios da dieta ela é fundamental. Então, a recomendação é que os profissionais de saúde estimulem a adoção de padrões alimentares saudáveis, como, por exemplo, o padrão mediterrâneo, da dieta do Mediterrâneo, onde nós temos a priorização do consumo de gorduras mono e poliinsaturadas, principalmente o ômega 3, que pode ser encontrado tanto na forma de EPA ou DHA, presente principalmente nos peixes de águas profundas ou até na suplementação de ômega 3, e temos também o ALA, que é encontrado nas nozes e em algumas sementes como a linhaça. E essa tabela ilustra bem os efeitos dos lipídios e das proteínas nessa terapia de contagem de carboidratos. Então, quando eu penso especificamente nas gorduras, elas têm esse efeito de reduzir a resposta glicêmica após a refeição de 2 a 3 horas, sendo que geralmente a resposta em uma refeição que não tem uma quantidade significativa de gordura ocorre ali em torno de 2 horas. Esse atraso da resposta máxima da glicose acontece porque a gordura é um macronutriente que tem um esvaziamento gástrico um pouco mais lento em comparação aos carboidratos de forma isolada. Então, por isso que essa combinação acaba levando esse retardo na resposta. Existe um risco de hiperglicemia
tardia, a partir de 3 a 5 horas da ingestão dessa refeição com gorduras, e geralmente alimentos com uma concentração de gorduras um pouco mais elevada, acima de 35 gramas por porção, pode requerer esse ajuste de insulina, que geralmente é prescrito pelo médico. E a resposta desse efeito da gordura na glicemia pós-prandial é muito individualizada. Tem pacientes que se beneficiam desse consumo da gordura na refeição, que podem ter resultados ótimos, outros pacientes já podem não apresentar um resultado tão interessante. Em relação aos efeitos da proteína, ela tem um efeito um pouco mais tardio sobre esse valor glicêmico, cerca de 100 minutos após a realização da refeição, e existem alguns efeitos diferenciados, quando o indivíduo consome a proteína junto com o carboidrato ou consome a proteína de forma isolada. E aí isso também diferencia em relação à necessidade de insulina, que deve ser ajustada de acordo com essa ingestão de proteína. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ingere uma quantidade acima de 30 gramas de proteína em associação com algum carboidrato, por exemplo, uma quantidade maior do que 150 gramas de carne, ele vai requerer ali um ajuste da insulina. Ou se eu tenho um paciente que consome a proteína de forma isolada numa quantidade maior, acima de 75 gramas. Então, o paciente consumiu cerca de 300 gramas de carne, mas de forma isolada, sem nenhum carboidrato associado, ele vai requerer uma correção da insulina com essa quantidade um pouco maior da proteína consumida de forma isolada. E a quinta recomendação diz que nos indivíduos com DM1, o consumo de alimentos de baixo índice glicêmico pode ser considerado para reduzir a glicemia pós-prandial, sobretudo quando consumidos de maneira isolada e sem outros alimentos. A gente tem uma aula super interessante sobre índice glicêmico aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês também aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Mas, de forma geral, existem vários fatores que influenciam no índice glicêmico do alimento ou até mesmo na carga glicêmica de uma refeição, né? Quando a gente tem a interação de vários alimentos ali influenciando na resposta glicêmica pós-prandial. Então, primeiro, a quantidade de lipídios e proteínas presentes no alimento, porque são macronutrientes que lentificam o processo de esvaziamento gástrico e consequentemente retardam a elevação da glicemia pós-prandial. Temos também as fibras solúveis e insolúveis, que elas influenciam de acordo com o tempo de contato com o carboidrato e o tempo de contato com a superfície de absorção intestinal também, diminuindo assim também o índice glicêmico daquele alimento. Então, por exemplo, as fibras solúveis são fibras que formam géis em contato com a água e elas lentificam esse trânsito intestinal, enquanto as fibras insolúveis aceleram o trânsito intestinal. De uma forma ou de outra, a gente acaba tendo um impacto glicêmico menor por essa influência no tempo de trânsito intestinal, nesse contato com a superfície de absorção e o tempo de absorção desse carboidrato. O tempo e forma de cocção dos alimentos também influencia no índice glicêmico, porque quanto mais esse amido é gelatinizado, quanto maior o tempo de cozimento desse alimento, maior também é o índice glicêmico do alimento, porque esse carboidrato ele fica mais disponível, a sua absorção é facilitada com o processo de cozimento. E pensando em termos práticos, quando nós falamos em aplicar dietas do índice glicêmico para o paciente, é um pouco difícil pensando na prática, porque as listas que nós temos com os valores de índice glicêmico dos alimentos são um pouco limitadas. É muito difícil o paciente manter esse tipo de consulta e esse tipo de prática no tratamento no longo prazo, mas de certa forma nós podemos orientar alguns alimentos específicos dentro do plano alimentar saudável, dentro dos padrões alimentares saudáveis que a diretriz preconiza. E lembrar também que o efeito do índice glicêmico do alimento, ele vai variar muito de acordo com a sequência de consumo desses alimentos dentro da refeição. Então, aquela velha recomendação de comer a salada antes da refeição, ela permanece, porque quando nós começamos uma refeição por fontes de fibras alimentares, ou até mesmo por fontes de proteína, se eu começo a refeição ali pela carne, isso pode favorecer o controle e a velocidade do meu esvaziamento gástrico, podendo lá na frente, né, quando eu tenho impacto pós-prandial, reduzir essa elevação da glicose.
A sexta recomendação fala sobre a orientação da restrição calórica individualizada a partir da ingestão calórica original do paciente para promover uma perda ponderal em pessoas que tenham diabetes mellitus do tipo 1 com sobrepeso ou obesidade. Então, o primeiro ponto da discussão, pessoal, o controle de peso corporal é importante para todas as pessoas. Se nós lembrarmos de outras diretrizes de hipertensão, dislipidemia, obesidade, perder peso corporal é importante independentemente da presença de diabetes naquele paciente ou não. Segundo ponto importante, o estímulo à perda de peso nesses indivíduos a partir da mudança do estilo de vida, tanto para controlar o peso quanto para evitar o ganho de peso, é importante. E se esse paciente já está acima do peso, se tem um IMC já acima de 25 kg por metro quadrado, que equivale ao estado nutricional de sobrepeso em adultos, existe a recomendação de perda de peso inicial de 5 a 10%, que também é um percentual já conhecido de outras diretrizes. Então, com uma perda de pelo menos 5% do peso corporal inicial, esse paciente melhora muito a sua condição metabólica, melhora muito o controle glicêmico e só tem benefícios pensando em termos de saúde. Mas aqui estamos falando de perda de peso saudável, perda de peso planejada, tá? E em terceiro lugar, a restrição calórica e a perda de peso devem ser acompanhadas de reavaliações frequentes da dose de insulina. Pois pensem bem, se eu tenho um paciente com sobrepeso, obesidade, com acúmulo de gordura na região abdominal, a promoção da perda de peso reduz o quadro de resistência à insulina. Então, é um paciente que, com uma quantidade menor de insulina, vai apresentar uma melhor resposta no controle glicêmico. E aí, o médico consegue, aos poucos, ir fazendo ajuste dessa dose, porque o paciente tem uma melhora na resistência à insulina, mesmo no diabetes mellitus tipo 1. Nós temos que lembrar que o paciente com DMI1 que está acima do peso, ele tem essa dificuldade de ação também da insulina que é injetada. E a sétima recomendação é que para pessoas com DMI1 é recomendada a ingestão mínima de 14 gramas de fibras a cada 1.000 calorias ingeridas para melhorar o risco cardiovascular e o controle glicêmico. Então, essa é realmente a ingestão mínima recomendada, não só para quem tem diabetes mellitus, mas também para outras condições clínicas, para a população em geral também existe essa recomendação. E mesmo que o paciente consuma uma quantidade um pouco maior de fibras, não tem nenhum problema. Esse adicional acaba trazendo efeitos benéficos, tanto do ponto de vista metabólico quanto de controle glicêmico. E aí existe uma outra observação ao final desse capítulo, que não chega a ser uma recomendação, mas que fala sobre o uso de micronutrientes nos pacientes com DMI1, ressaltando que para algumas populações especiais, incluindo gestantes, lactantes, vegetarianos, pessoas que seguem dietas muito restritivas e pessoas que têm essas condições associadas ao diabetes mellitus tipo 1, um multivitamínico pode ser considerado e necessário. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão de temas, pode deixar aqui nos comentários. Será um prazer esclarecer a sua dúvida. E eu e a Aline continuaremos aqui com mais conteúdos para levar você até a aprovação na residência em nutrição. Muito obrigada e até a próxima.